Zada como executivo de futebol. Tá longe de ter caído de paraquedas para chegar ao Santa Cruz. O nome é um indício de que o Santa pensa num trabalho sério desde o início dessa SAF. E eu explico por quê. Zada faz um dos trabalhos mais longevos como executivo de futebol no nosso país. O trabalho dele desde 2015 no Volta Redonda, com apenas uma interrupção por uma passagem rápida no Valadares Gaia de Portugal. Mas desde 2015 é confundida a história do Volta Redonda com a história de Zada como gestor. Ele assume um time com muitos problemas financeiros e consegue, num primeiro momento, reestruturar desde questões salariais, como acordos de patrocínios, busca por jogadores, para em 2016, ou seja, em rápido momento, ou seja, um ano trabalhando, conseguir levar o Volta Redonda a um título nacional da Série D de maneira invicta. Ou seja, o Volta Redonda, que não tinha calendário nacional, não tinha um calendário anual, era apenas o Campeonato Carioca no início do ano e no máximo uma Copa Rio, que tem pouquíssima expressão no Rio de Janeiro. E isso era pouco para se manter um grupo de jogadores e um elenco de maneira competitiva. Zada coloca o Volta Redonda de novo no cenário nacional. Mais do que isso, com constância consegue botar o Volta Redonda disputando com os clubes do Rio de Janeiro e se tornando, sim, a quinta força instituída no estado do Rio de Janeiro, atrás apenas de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. O trabalho no Volta Redonda é excelente e dividido em duas partes. Essa primeira, do primeiro contato, do resgate, da reestruturação, de capinar o mato alto e fazer o time voltar a ter um fluxo importante para poder sim a gestão dar sequência. Depois dessa passagem curta no Valadares Gaia de Portugal, ele em 2021 retoma o Volta Redonda. E aí consegue levar o Volta Redonda a um patamar que ele há muito tempo não frequentava. O time chega a disputar a Série C e na Série C, o time do Volta Redonda, que há algum tempo já vinha disputando a terceira divisão nacional, consegue fazer um belíssimo campeonato em 2022, pegando a quarta colocação, beliscando na trave o acesso para a Série B. E aí no ano seguinte, mais uma boa campanha consistente de permanência e, além disso, quinto lugar novamente na Série C, batendo na trave. E aí, ao contrário do que muitos podem pensar como algo negativo, não. É constância, repetição até conseguir chegar ao resultado que se deseja. Em 2024, o Volta Redonda consegue o título da Série C e joga depois de 28 anos, um ano depois, em 2025, a Série B do Campeonato Nacional. E isso tem sim muito dedo do trabalho de Zada. E ouso dizer que é um cara que prega muito por valorizar a categoria de base, algo que o Santa Cruz precisa demais. Voltar a dar carinho para esse setor, para essa área do clube. Por exemplo, Volta Redonda, ele consegue, com Zada, em 2019, o certificado de clube formador. Começa a disputar a Copa São Paulo de Júnior. Isso tem uma importância muito grande, gente, para o futuro do clube. E esse futuro é colhido anos depois. Zada de 2015 a 2026, com uma pequena interrupção para essa experiência no futebol de Portugal, faz esse trabalho olhando para o macro. Ou seja, o que está por vir para o Santa Cruz é um cara que vai olhar por uma gestão a longo prazo. A SAF manda um recado em relação a Zada. Um cara identificado com o Santa Cruz, campeão pernambucano em 2005, naquele time que jogava muita bola naquele meio de campo. E com isso ele vence um pouco da desconfiança, até porque é um cara que já vestiu a camisa do Santa num Arruda lotado, sabe como é a pressão da torcida, sabe como o torcedor cobra, ou seja, não vai precisar desse estágio experimental como Arlen Menezes teve que passar e foi muito mal. Zada chega e pode fazer muito mais do que com o Volta Redonda, porque o Volta Redonda não tinha e não tem a expressão do Santa Cruz. É um clube de cidade pequena, um clube com apoio de prefeitura, um clube onde as pessoas torcem na cidade por outros clubes e tem o Volta Redonda um carinho especial como um segundo time. No caso do Santa Cruz, não. A paixão que move o Santa Cruz, o Zada conhece bem. E eu quero destacar aqui também
Um outro ponto importante do próximo executivo de futebol do Santa. Zada gosta de trabalhos longevos também para treinadores. Gosta de criar um ambiente seguro e estável para que o seu treinador possa trabalhar e dá sim ferramentas. No Volta Redonda, ele teve que ter um olhar muito mais com um crivo para encontrar possibilidades com uma verba curtíssima em séries inferiores à dele. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele encontrou na Série A2, que é a segunda divisão no Rio de Janeiro, o atacante Lelê. E aí ele foi despontar um ano depois no Volta Redonda como uma sensação, artilheiro do Campeonato Carioca e depois até transferido para o Fluminense. Ele consegue, por exemplo, ter essa visão de mercado com as limitações que lhe derem. No Santa Cruz a gente espera que o dinheiro da SAF seja colocado na mesa com força para que Zada possa minimamente conseguir montar um elenco qualificado para a disputa da Série C que ele conhece muito bem. Eu falei aqui, o Volta Redonda disputa a Série C desde 2016, teve o acesso em 2024 da C para B, ou seja, e todo esse período com Zada. Ele sabe o que tem pela frente. Inclusive, curiosamente, o Volta Redonda será adversário do Santa Cruz nessa primeira fase de Série C de 2026. Zada gosta de trabalho longevo, como eu estava dizendo, para treinadores, e a prova disso é Rogério Correia, bom treinador. Fica até uma pontinha de lamentação de Zada não ter chegado antes e de repente ter feito o canto da sereia para que Rogério Correia pudesse treinar o Santa. É excelente treinador e fez um trabalho respaldado por Zada muito longevo. Ele pegou o time de um rebaixamento de Campeonato Carioca para um título de Série C. Quase 2 anos à frente. Ele disputou a Série B inteira do ano passado, em que o Volta Redonda foi rebaixado, sem ter nenhum tipo de problema em relação a essa relação com o Zada, que deu todo o respaldo para que ele pudesse trabalhar, porque ele acreditava no processo, no trabalho do Rogério, e aí sim, depois da disputa da Série B, é que ele saiu do clube. Ou seja, tem uma característica muito forte aí, né? Uma característica muito forte de um cara que pensa o futebol dando tempo para os profissionais trabalharem, de buscar no mercado oportunidades num custo mais barato, por entender, era a realidade do Volta Redonda, então ele sabia que as mãos dele iam só até ali e ele fazia isso muito bem. Tenho certeza que no Santa Cruz essa régua é um pouco mais alta, ele vai ter mais possibilidades. Ele vai contribuir demais, e como contribuiu para o Volta Redonda na questão estrutural do clube, na parte de gerência mesmo do clube. E se ele tiver, e que me parece que vai ter pelo presidente Bruno Rodrigues, liberdade total para poder flutuar entre categoria de base e o time profissional, isso pode acontecer muito bem a médio prazo. A curto prazo a gente tem que ter um pouco de paciência, mas a médio prazo, certeza de que Zada vai representar muito bem esse cargo que ele vai assumir no Santa Cruz e vai elevar muito também o patamar do clube. Ele tem no currículo dele, além de ser um cara extremamente profissional, com todos esses cursos de CBF Academy, é um cara pós-graduado, um cara que pensa a gestão do futebol já há muito tempo. Zada não está nesse cargo porque foi um jogador importante da história recente do Santa Cruz, porque ganhou um título pernambucano. Não é por isso. É bom também por isso, porque ele tem a identificação e o torcedor sabe da entrega dele dos tempos de jogador. Mas ele tem um currículo, um trabalho longevo no Volta Redonda. Você pode estar me questionando aqui a questão do tamanho do Volta Redonda em relação ao Santa Cruz. O Santa é muito maior, é enorme, é gigantesco, não existe essa comparação. Mas trabalho a gente tem que medir por resultados, independente do tamanho do clube onde ele estava, que era o Volta Redonda. E ele conseguiu botar o Volta Redonda como quinta força no Rio de Janeiro, de maneira consolidada, e isso é muita coisa, gente. E mais do que isso, conseguiu fazer um trabalho de credibilidade e os números estão aí. Ele tira um time que não tinha calendário nacional, não tinha calendário anual, só jogava primeiro semestre e faz esse time não só
chegar à Série B de campeonato nacional, como jogar a Copa do Brasil com frequência e eliminar times de Série A, como já fez, eliminou o Atlético Goianiense quando o Atlético Goianiense estava na Série A, por exemplo. Esse é Zada, esse é o cara que está por vir para comandar o futebol do Santa Cruz. Você gostou do nome de Zada? Acha uma boa? E o que você acha que ele pode oferecer para esse Santa Cruz para 2026? Deixa aqui nos comentários, ativa sininho, deixa seu like, seu joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.